Então é isso aí, estamos agora aqui, né, na segunda parte da nossa aula. Vamos tratar sobre diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar indígena. Essas diretrizes curriculares nacionais elas estão pautadas pelos princípios da igualdade social, né, da diferença e da especificidade, do bilinguismo e da interculturalidade, fundamentos da educação escolar indígena. Esse bilinguismo se refere ao estudo em duas línguas. Artigo 3º, inciso 1º, a recuperação de suas memórias históricas, é um dos elementos explicitados nesse artigo, né? Eu quero, inclusive, esclarecer assim, que, para não ficar muito extenso, como na primeira parte da aula, foi colocado somente alguns trechos que interpretam a frase, né, de cada um dos incisos, para a gente ser um pouquinho mais conciso em relação a essa discussão. Então nós temos aí também a reafirmação, né, das suas identidades étnicas, a valorização de suas línguas e ciências. É uma questão de recuperar, né, as memórias históricas ao mesmo tempo que reafirma as identidades, né, e valoriza as línguas e ciências. Tão fundamental, né, diante de uma cultura que dia a dia é influenciada, né, por essa cultura contemporânea com valores muito distintos, né, em relação aos valores da cultura indígena. Então, as diretrizes curriculares elas se tornam fundamentais para que, através da educação aos moldes, né, indígenas, possa conseguir preservar a cultura indígena. No inciso 2, o acesso às informações, conhecimentos técnicos, científicos e culturais da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não indígenas. Então, é uma formação também que privilegia conhecimentos historicamente acumulados pela humanidade. É importante, né, os indígenas ter acesso, né, esse arcabouço teórico da ciência, mas também conhecer também sobre as suas sociedades, né, conhecer mais aprofundadamente também outras culturas indígenas. Artigo 4º, inciso 1. A centralidade do território para o bem viver dos povos indígenas e para seus processos formativos, e, portanto, a localização das escolas em terras habitadas por comunidades indígenas, ainda que se estendam por território de diversos estados ou municípios contíguos. Então, é um ponto fundamental, né? Centralizar no próprio território. As escolas dos índios têm que ser justamente em suas terras, ministrada por professores indígenas e em que se trabalha tanto o idioma da língua portuguesa, né, o idioma pátrio, o idioma considerado como oficial, e o idioma específico da aldeia. Inciso 2, a importância das línguas indígenas e dos registros linguísticos específicos do português para o ensino ministrado nas línguas maternas das comunidades indígenas, como uma das formas de preservação da realidade sociolinguística de cada povo. Aqui nós temos explicitamente, né, o bilinguismo, característico da educação indígena. Inciso 3, a organização escolar própria, nos termos detalhados nesta resolução. E, por fim, o inciso 4º, a exclusividade do atendimento a comunidades indígenas por parte de professores indígenas oriundos da respectiva comunidade, né, conforme eu já falei. Como efetivar essas políticas públicas no sentido de materializar essas diretrizes, né? Estamos aqui falando especificamente no caso da educação escolar indígena, né? Como sempre, o instrumento democrático mais possivelmente participativo estão nas conferências de educação. Nesse caso, as conferências de educação escolar indígena. Então, nós vamos ver um vídeo aqui a seguir que trata de uma conferência estadual em São Paulo. É um vídeo que eu gosto muito de mostrar aos meus alunos, porque além de trazer questões muito importantes sobre a educação indígena, ele também aborda o funcionamento de uma conferência, né? Como é que se dá essa conferência e como é que se envolve todos os atores sociais nas discussões, né, de pautas e implementações das políticas, né? Ainda que seja um vídeo, né, de um evento ainda de 2013. Então vamos lá, o vídeo Educação Escolar Indígena.
A segunda Conferência Estadual de Educação Escolar Indígena acontece no interior de São Paulo, na cidade de Serra Negra, e conta com a participação de autoridades, lideranças indígenas, professores, entre outros representantes, envolvendo cerca de 250 pessoas. Este é o momento de conquistar um novo território para os povos indígenas, identificar avanços e refletir sobre o desenvolvimento de uma política educacional. Nós estamos aqui atendendo aquilo que é direito dos povos indígenas, que é discutir e propor a melhoria da educação escolar indígena e também o fortalecimento da cultura indígena, que é uma luta legítima, e por isso a Secretaria fez questão de organizar essa conferência em todos os seus mínimos detalhes. A gente está conversando, vendo a melhoria para as crianças que estão estudando agora, que o índio precisa muito de orientação, os professores também. Então, tudo que venha beneficiar o índio, esse é o meu pedido. É um momento histórico, pelo fato de que é a segunda oportunidade onde eles estão podendo avaliar a trajetória da educação escolar indígena e também fazer propostas de diretrizes para aquilo que virá a se constituir a educação escolar indígena no Estado. Além da minha etnia tupi, nós temos os Krenaques, os Cangangues, os Terenas e os Guaranis. Nós estamos muito felizes que nós tivemos a participação de praticamente todas as lideranças indígenas. Eu participei dessa montagem, dessa educação desde o primeiro momento. A primeira reunião aconteceu em 79 para saber como é que seria esta educação que está acontecendo hoje. Eu fui uma das primeiras professoras da escola diferenciada e sinto muito orgulhosa por isso, e também fico muito feliz de ver muito parentes interessados na educação indígena. Se a gente levar em consideração que para que a gente atenda a comunidade nas suas expectativas, é necessário que a gente ouça essa comunidade. Isso a gente tem feito. Iporã, Voepá, Rete, Pendê, Pejoá, Ravete. E estamos aqui com um único objetivo, né, que é como o tema central da conferência, que é o fortalecimento da identidade cultural dentro do nosso sistema de educação escolar indígena. A Conferência Estadual da Educação Indígena para nós é um momento de socialização, é um momento de somar as experiências de todos os nossos parentes, né, do estado de São Paulo. A gente sabe que tem muito a se conquistar, mas isso depende muito também do nosso empenho, né, em produzir um conceito sobre a questão da educação escolar diferenciada. Nós iniciamos essa conversa na aldeia onde essa escola está inserida. Essa foi a primeira etapa. No segundo momento, a gente congregou diversas comunidades escolares indígenas de acordo com as suas regiões, numa etapa que chamamos de polo, e nesse momento é que culmina na etapa estadual, que é onde todas as comunidades, as 34 comunidades, estão aqui juntas. Em 88, pela primeira vez, se inscreve na Constituição o direito à diferença, ou uma nova ideia de sociedade que não tem que achatar, reprimir, nivelar, padronizar os seus segmentos, a sua diversidade social, cultural, política, étnica. A questão escolar indígena no Brasil, depois de uma certa euforia com a conquista de uma educação diferenciada, eu acho que hoje já se volta para detalhes. O que vem a ser isso para cada povo, para cada etnia, em relação aos referenciais culturais próprios. Necessidade primordial é a questão da formação. Porque para mim é mais importante formar um guerreiro, que possa ser um advogado, um doutor, ou um engenheiro, ou um médico. Porque sendo guerreiro, ele volta para a comunidade depois de formado nessas categorias profissionais, sem esquecer a sua origem indígena.
temos 4 escolas indígenas. Podemos dizer que nesse tempo todo que a gente trabalha com a educação escolar indígena, todas elas conseguiram avançar muito. Eu acompanho desde novembro de 2005. A realidade, nós não tínhamos material escolar, nós tínhamos poucos professores e com o passar dos anos, o nosso número de professores aumentou. De 5 que nós temos 30. É muito bonito, às vezes, trabalhar políticas gerais. Não, isso aqui é para todos os índios. Bom, que todos os índios? Os índios são diferentes. Uns querem de um jeito e outros de outro. Então tem que se respeitar essa diversidade histórica. Muita gente pensa que ensino bilíngue é uma escola que ensina 2 línguas. Ensino bilíngue é uma escola que ensina em 2 línguas. É um pouco diferente. Quando nós fizemos o encontro de saberes de 2000... Durante um dia, dividimos o período entre palestras e grupos de trabalho. Nessa conferência, os grupos de trabalho debatem temas e selecionam propostas para a melhoria da qualidade da educação indígena, que resultará num documento final. A expectativa é muito grande, o envolvimento também você percebe que ele está bem, assim, bem acalorado. Eu acho que eles esperam muito desse documento. Nós precisamos despertar a autoestima dentro das nossas crianças em ser índio, porque nós sabemos que a sociedade envolvente ela vem e destrói. Uma sociedade minoritária ela vai ser suprimida muito rápido se nós não fizermos nada com relação à educação escolar. A criança aprende a falar a língua portuguesa e essa palavra nova é mais gostoso de ser falado que a minha língua. Vocês, cacique, nós professores temos que tentar recuperar a nossa tradição. Na verdade, a conferência ela não termina aqui, ela é o início de um outro trabalho, um trabalho conjunto feito com os professores indígenas, supervisores de educação escolar indígena e professores de núcleo pedagógico. Aquilo que eu não tive, eu estou vendo que meus jovens, meus curumim, né, estão tendo. E a gente tem que continuar com a luta do nosso Nhanderu, que é nosso Deus, né, e nossos governantes, que é nossas autoridades. Desde que essas ações, essas metas traçadas neste documento respeitem as diretrizes nacionais e as diretrizes estaduais, nós consideramos que elas são legítimas e, portanto, elas devem ser encaminhadas por nossa coordenadoria e pelo CAESP por meio do NINC. Eu espero que, acabando aqui, haja uma grande melhora estrutural, material pedagógico, cultural e cada vez os nossos indígenas mostrando a que vieram e a que são. Posso ser o que você é sem deixar de ser quem eu sou. Então eu posso ser um doutor, posso ser um médico, mas eu não vou deixar de ser indígena. Então essa consciência de ser indígena é o diferencial de uma escola indígena. Então é isso. Né? Interessante a abordagem, né, que assistimos, a qual retrata as legítimas reivindicações dos povos indígenas por uma educação que resgate e preserve sua cultura. O vídeo retrata uma conferência estadual do Estado de São Paulo, sendo que a primeira CONEEI, que é a Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena, ocorreu pela primeira vez em 2009 em Lusiânia, no estado de Goiás. Nela se discutiu as pautas das 18 conferências que ocorreram em várias localidades do Brasil, em que se discutiram as demandas indígenas pela educação. Contaram com 600 delegados representando 210 povos. A segunda CONEEI aconteceu em Brasília em 2018 com 900 indígenas de todo o país. Então, periodicamente, né, vão ter essas conferências municipais, que por sua vez vão incidir sobre as conferências estaduais, que por consequência incide sobre uma conferência nacional. Essas conferências nacionais elas tendem a abarcar, né, todo o conjunto de demandas que foram levantadas a partir das conferências menores. E com isso geram-se documentos, e esses documentos se tornam elementos centrais na instituição, né, das políticas nessas áreas.
Dentre várias questões discutidas nessas conferências, como vimos no vídeo, por exemplo, estão o desenvolvimento de política educacional indígena e o fortalecimento da cultura, bem como a organização curricular indígena na expectativa diversa, né, dos povos indígenas. E quando se fala em organização curricular indígena, né, nós falamos sobre essa questão da organização escolar própria. Né? A escola indígena ela é uma escola diferente da escola do não índio, do não indígena. São escolas diferentes. Então a organização escolar tem que ser própria, assim como a organização curricular. Sobre essa questão, né, as diretrizes apontam alguns critérios. Vamos lá. Critério A, de reconhecimento das especificidades das escolas indígenas quanto aos seus aspectos comunitários, bilíngues e multilingües, de interculturalidade e diferenciação. Como já foi dito, né, bilíngue, no próprio vídeo, foi esclarecido que não é o ensino de duas línguas, mas é o ensino em duas línguas. Multilingües, quando envolve culturas com vários dialetos. Essa questão da interculturalidade ela é muito difundida na questão curricular, né? Que não se trata só do respeito e tolerância, mas é de fato uma relação de diálogo, uma relação mais íntima. B. De flexibilização na organização dos tempos e espaços curriculares, tanto no que se refere à base nacional comum, quanto à parte diversificada, de modo a garantir a inclusão dos saberes e procedimentos culturais produzidos pelas comunidades indígenas, tais como línguas indígenas, crenças, memórias, saberes ligados à identidade étnica, às organizações sociais, às relações humanas, às manifestações artísticas, às práticas desportivas. Então, além daqueles conhecimentos, né, da base nacional comum, a parte diversificada ela vai dar conta de todos esses elementos culturais da cultura indígena, de todos esses elementos culturais, né, da sociedade indígena. C. De duração mínima anual de 200 dias letivos, perfazendo no mínimo 800 horas, respeitando-se a flexibilidade do calendário das escolas indígenas, que poderá ser organizado independentemente do ano civil, de acordo com as atividades produtivas e socioculturais das comunidades indígenas. D. A adequação da estrutura física dos prédios escolares às condições socioculturais e ambientais das comunidades indígenas, bem como às necessidades dos estudantes nas diferentes etapas e modalidades da educação básica. Então, é uma adequação diferenciada. Então, a diferenciação é um elemento bastante explorado, né, na organização, não só curricular, mas da educação formal indígena como um todo. É de interdisciplinaridade e contextualização na articulação entre os diferentes campos do conhecimento por meio do diálogo transversal entre disciplinas diversas e do estudo e pesquisa de temas da realidade dos estudantes e de suas comunidades, né? Que já são elementos também aplicáveis nas sociedades não indígenas. A necessidade dessa inter-relação, né? Dessa vinculação entre as diversas áreas do conhecimento e o conhecimento dentro do contexto, né? A compreensão de uma realidade mais próxima a partir dos conhecimentos estudados em sala de aula. F. De adequação das metodologias didáticas e pedagógicas às características dos diferentes sujeitos das aprendizagens, em atenção aos modos próprios de transmissão do saber indígena. Também, né, uma demanda da educação não indígena, que é você adequar as metodologias de acordo com a aprendizagem, né, individual do aluno e também adequar ao nível de desenvolvimento intelectual de uma determinada turma, né, de um determinado público. G. Da necessidade de elaboração e uso de materiais didáticos próprios nas linguagens indígenas e em português, apresentando conteúdos culturais próprios às comunidades indígenas, né? Então aqui nós temos aquele elemento bilíngue dos estudos da educação escolar indígena, em que vai ter materiais tanto nas línguas indígenas quanto também em português, os materiais didáticos. H. De cuidado e educação das crianças, nos casos em que a oferta de educação infantil for solicitada pela comunidade. E I. De atendimento educacional especializado, complementar ou suplementar à formação dos estudantes indígenas que apresentam a necessidade. Então, respeitadas as especificidades, né, das demandas educacionais indígenas, eles têm
do poder público todo o direito que qualquer cidadão brasileiro tem a uma educação pública, universalizada e de qualidade com equidade social. Então, toda a preocupação do ponto de vista didático, né, infraestrutural, né, do atendimento educacional especializado, também ele é levado ao pé da letra também na organização da educação escolar indígena. Então é isso. Finalizamos aqui, né, a segunda parte da nossa videoaula 4. E eu quero só fazer algumas recomendações para vocês em relação à nossa próxima atividade. Nós temos aí o texto As Políticas de Branqueamento, 1888 a 1920, uma reflexão sobre racismo estrutural brasileiro. Né? O site Por Dentro da África, então vocês podem ver tranquilamente através da internet, né? Esse texto, mas eu também estarei encaminhando ele em versão PDF. Essa discussão nós fizemos na aula 3, né? na parte 2, quando estávamos tratando das condições históricas para o conceito de diversidade, né? Foi dada uma pincelada sobre essa triste política de branqueamento que já existiu no Brasil e que, de certa forma, foi uma das bases, né, para fundamentar esse racismo estrutural que até hoje nós temos sofrido consequências. Então a atividade vai ser uma resenha crítica, né, um pequeno texto com o resumo sobre a obra que você está estudando. Essa obra, nesse caso, é esse texto, pode ser um artigo científico, um capítulo de um livro ou propriamente um livro, porém com um posicionamento argumentativo, né? Você vai argumentar, se posicionar em relação às questões colocadas, porém com embasamento científico-acadêmico. Tem introdução, desenvolvimento e conclusão, e como sempre, né, aquela estrutura de trabalho acadêmico, com cabeçalho, o nome da instituição, o nome do aluno, qual o tipo de trabalho, nesse caso a resenha crítica, a data, o nome do professor, a referência, né, vocês colocam adequadamente dentro das normas da ABNT para textos, né, da internet. E vou estar também elaborando um tutorial explicando sobre como fazer uma resenha crítica e encaminhando a vocês, tá certo? Então vocês vão enviar para o meu e-mail marcos.oliveira@fbaiano.edu.br, sempre naquela lógica, até 5 dias úteis após o recebimento da videoaula. Né? Eu encaminho a videoaula para vocês através do e-mail institucional, né? Através da plataforma do SIGA e também através do nosso grupo de WhatsApp. Recebeu até 5 dias, você faz. É óbvio que esse prazo ele não é um prazo inflexível, né? Como sempre tenho dito, o caráter é mais formativo do que quantitativo em relação às atividades avaliativas. Porém, assim, vocês precisam levar um pouco mais com organização as demandas vossas. Eu sei que não é só a minha disciplina, né? Como vocês têm outras disciplinas que vocês têm demandas, têm atividades, né? Então, para que você evite sobrecarga e para que não comprometa a sua aprendizagem, né? Você poder garantir um ritmo de estudo, uma continuidade, né, dos conteúdos que você está estudando, procure fazer as atividades dentro dessa cronologia que eu passei para vocês, né? A gente tem a esperança de que possa retornar ainda a aula presencial, embora o contexto, né, que se desvela da pandemia no Brasil é desanimador. Tudo indica que a nossa esperança ela é falsa, porque é provável que o nosso semestre encerra mesmo antes do isolamento social acabar. Então, significa o quê? Que todas essas atividades vão ser quantificadas. Então, o semestre vai terminar e se você não fizer as atividades, você pode ficar prejudicado. Então, se organize, não sobrecarregue, até para evitar não comprometer a qualidade dos trabalhos de vocês. Tá bom? Então, gente, é isso. Agradeço mais uma vez a vossa participação. Como sempre, eu peço elogios, críticas, sugestões, né? E nos vemos no próximo encontro, viu? Um grande abraço, fique em casa, se puder, e se sair, se cuide. Vamos prevenir, porque a situação está complicada. Tá bom? Um abraço, fé em Deus, que vamos sair dessa situação. Até a próxima videoaula.